Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trazer mais algumas informações importantes para vocês da parte da Física. Entretanto, antes disso, tem uma informação importante para passar também. Me acompanhe na tela. Bom, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, é de suma importância que você notifique a sua escola caso não esteja conseguindo acessar a plataforma, mas se não estiver acessando, ainda assim tem as atividades impressas ao qual vocês poderão estar dando uma olhada e entregando a sua respectiva escola, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo aqui do terceiro trimestre e eu vou trabalhar com vocês um pouquinho da evolução histórica da parte da ondulatória, ok? Então, assim, pessoal, primeiramente, o que é ondulatória? O que seria isso? Me acompanhe na tela ali, ó. É a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação, pulso que se propaga em um meio. Mas o que é um pulso, se a gente for levar em consideração? Imagina uma corda esticada e você faz esse movimento na corda. O que vai acontecer? Se ela estiver bem esticada, ela vai se propagar. E isso a gente consegue definir como um pulso. É uma perturbação que teremos ali, ok? Então vamos ver ali. Mas legal. O que são ondas? Ali, ó, em física, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Novamente, vamos pegar a ideia da corda. Se você faz essa oscilação diversas vezes, o que vai acontecer? Vai ter então ali a propagação que a gente vai estar trabalhando, certo? Então vamos ver aqui, ó, para a gente ter então, legal, o que é acústica? Se a gente for analisar, é a parte da física que estuda o som e também as suas propriedades, ok? Então, assim, esse contexto histórico, ele não vai estar trabalhando diretamente com a parte das ondas, porém, ele estará avançando gradativamente em função de escalas musicais que veremos agora na sequência, ok? Bom, a primeira característica, o primeiro registro histórico que temos como referência é do Egito Antigo. Então, assim, ó, percebemos aqui, ó, que nessa imagem você tem as pessoas que estão ali representadas estão com instrumentos musicais em mãos, certo? Então ali, ó, as escavações arqueológicas encontraram uma pintura da tumba de Nakart, necrópole de Tebas, de 1350 a.C., aonde musicistas aparecem tocando harpa, alaúde e um instrumento de sopro. Então, temos ali que esse conceito inicial que você vai estar trabalhando, então você avança dentro da estruturação da música e depois ela vai estar evoluindo, a gente entra gradativamente na parte da ondulatória, ok? Bom, outro exemplo, agora a gente vai estar mudando inclusive de continente, avançando ali para a Ásia. Então temos na China, os sons foram analisados pelo seu timbre e sua altura, diferenciando várias escalas musicais. Por isso, exigir uma afinação perfeita, pois se o sino for devidamente afinado, poderia movimentar outro sino por ressonância. Olha os detalhes que temos aqui, galera. O timbre, por exemplo, vai estar dando a característica musical de determinado instrumento. Se você vai tocar uma música, seja numa flauta, seja no piano, seja numa clarineta, você consegue perceber que é aquela música. Entretanto, você vai perceber pela audição que você tem uma característica diferente. Essa característica é definida em função daquele instrumento musical. Então você consegue perceber por intermédio disso. Então o fato de você conseguir diferenciar esse conceito é o timbre. Se vocês estão ouvindo a minha voz, por exemplo, e vocês vão ouvir a voz do professor de física de vocês na sua escola, você vai perceber que a característica acaba sendo diferenciada. Justamente por quê? Porque a minha voz tem um timbre, o seu professor tem outra, você tem outra, seus familiares têm outras, amigos, irmãos, e assim você consegue estar tendo essa caracterização. Quando eu vinculo ressonância, a ressonância é um aspecto que temos ali onde a movimentação de um componente vai estar interagindo para movimentar o outro, sem que tenha contato físico. Mas mais para frente a gente vai entrar em maiores detalhes nesse componente. O que eu quero definir para vocês aqui? Quando trabalhamos com esse aspecto dos sinos, o fato deles entrarem em ressonância, você basicamente consegue badalar o primeiro e o intermédio da movimentação a nível de frequência, que a gente vai definir na sequência também, vai fazer com que o segundo se movimente e assim você tem essa caracterização. Por isso a afinação é extremamente importante para estar trabalhando. E detalhe, estamos trabalhando aqui num período muito remoto, estamos falando aqui de pelo menos ali
de 2 a 3 mil anos no passado. Então, assim, olha que lá o pessoal já tinha esse tipo de atenção. Vamos avançar mais um pouco, avançando então para a Grécia. Ali, as definições de som passaram pelas mãos de Pitágoras, aonde ele percebeu a relação matemática entre o comprimento de um fio e a sua sonoridade. Surge então a ideia da harpa, que temos ali, surge então o conceito da lira. Então, esses instrumentos musicais que eram trabalhados, então assim, você não tinha uma distinção musical, ele foi calculado, foi analisado, e aí você tem a estruturação do comprimento de onda com o seu barulho, com o seu timbre que você vai ter, ou a sua sonoridade, por intermédio de cálculos matemáticos. Perceba, eu estou trabalhando aqui 3 slides, cada um eu estou focando basicamente em um continente. Percebam que eu estou trabalhando basicamente com os continentes antigos. Aqui não vai estar entrando a parte da América, não vai estar entrando a parte ali da Oceania, porque as evoluções sistemáticas que temos ali, que é mais aperfeiçoado e que a gente consegue ter aqui um contexto histórico que seja mais abrangente, se vinculou mais assim nessa região do planeta, tá? Então vamos avançar mais um pouquinho. Ainda na Grécia, para Euclides, a altura do som aumenta com o número de movimentos, ou seja, choques que estão sendo produzidos. Então, essa movimentação estará se chocando. Se chocando contra quem? Se chocando contra o ar. Então, ali, vamos fazer com que esse cara acabe se movimentando. E aí você tem um aspecto sonoro que você acaba percebendo. Ali, Arquimedes determinou a área da superfície esférica e estabeleceu a chamada lei do inverso do quadrado da distância para a intensidade acústica e luminosa. Heron indicou que o ângulo de incidência ao chocar o som contra um sólido seria igual ao ângulo de reflexão. Então percebam que aqui a gente consegue estar vinculando algumas ideias que já foram trabalhadas aqui na parte da óptica, mas ali o conceito acaba se assemelhando em algumas circunstâncias. Então assim, na Grécia Antiga conseguimos estar trabalhando com várias referências e aí você tem estruturas arquitetônicas que foram favoráveis para isso também. Me acompanhe na nossa próxima tela. Então temos ali o contexto da acústica geométrica, que foi a combinação arquitetônica, por exemplo, do teatro grego. Galera, olha o que temos aqui nessa estruturação. Então, temos a estrutura do teatro, e quando eu abordo aqui a ideia do teatro grego, é diferente do teatro que temos atualmente. Então, assim, o que eles trabalhavam lá, assim, a comédia deles era diferente da comédia que temos atual, por exemplo. Então, assim, o que você tinha como referência? Ou você tinha uma estrutura semicircular, ou ela era fechada como um todo. Geralmente, você tinha mais espalhado, assim, esse tipo de estrutura. Mas o que acontecia? A parte acústica que você tinha uma determinada afinação. Então, a pessoa que estava aqui no centro, apresentando a sua peça teatral, conforme ela ia falando, por exemplo, a estrutura do som dela ia se deslocando. E aqui, basicamente, as pessoas que estivessem aqui na primeira fileira ou estivessem na última, elas conseguiam estar ouvindo o que a pessoa estava falando na sua apresentação, na sua peça teatral. A estrutura que tem como referência, a gente tem uma ideia ali do lado. Aí você vai ter o quê? O aspecto de você estar trabalhando ali com esse degrau que você vai ter, ou essa característica dos degraus ali, então você vai ter um centro de plataforma, onde a pessoa estava se expressando e essa estruturação sonora ou musical, dependendo do contexto, estava se espalhando para as pessoas que estavam ali. Numa escala talvez fechada, vamos assim dizer, temos o Coliseu, que ele acabava trabalhando com essa estrutura também, aí já mais puxado para a ideia do Império Romano. Mas vejam, a ideia não morreu no meio do caminho, ela foi avançando e foi se aperfeiçoando, certo? Hoje em dia, o que temos como estrutura desse jeito? Estádio de futebol, então você tem basicamente a mesma estruturação, ok? Me acompanhe na tela novamente? Então vamos ali ao nosso primeiro quiz. Olha o que ele diz ali, ó. Considere um instrumento musical de cordas. Qual das afirmativas é verdadeira? Primeira delas, existe uma relação entre o tamanho da corda e a nota musical emitida? Segunda, a espessura da corda não interfere na nota musical emitida? Letra C, um violão e um violino emitem sons idênticos. Então um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado aluno, para a gente verificar a situação que temos ali. Então olha o que ele diz ali, ó. Considere um instrumento musical de cordas, qual das afirmativas é verdadeira? Existe uma relação entre o tamanho da corda e sua nota musical emitida. Pessoal, perfeito. Então desde a Grécia Antiga, Pitágoras já trabalhava com essa situação para que você conseguisse obter uma sonoridade específica. Por isso que você tem a harpa, que tem diversas cordas com comprimentos diferentes, ok? Então, vamos à sequência aqui, me acompanha na nossa próxima tela. Então, vamos pegar ali, Guido d'Arezzo. Então, assim, qual que foi a importância desse monge na história? Vamos avançar ali. Monge beneditino, regente do coro da Catedral de Arezzo, Toscana, na Itália. Ele atribuiu as notas musicais pela letra Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e letras que coincidem com o verso do hino composto em homenagem a São João Batista, certo? Então, se hoje em dia temos ali essa denominação de escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, então você consegue estar trabalhando com a estrutura que, olha a época que a gente teve ali, basicamente 1000 anos no passado, e a gente utiliza essa estruturação. Só que, lógico, a definição que você vai ter aqui acaba trabalhando em latim, que era língua falada, língua mundial na época. E ainda mais que você tinha um avanço extremamente amplo da Igreja Católica. Então, o latim era língua falada, como é o inglês hoje em dia. Então, você tem um monte dessas estruturações. Então, isso vem de épocas remotas. Entretanto, a ideia é extremamente atual, certo? Vamos avançar aqui, então. Vamos analisar um pouquinho a ideia da abadia de Benetbien, na Alemanha. Então, teve a consolidação musical de Carmina Burana, utilizando um órgão como composição da mesma. Então, como estamos trabalhando com a contextualização aqui da parte da acústica, o que a gente vai ter ali? A ideia de um órgão é como se fosse um piano de ar, vamos dizer assim, entre aspas. Então, você vai ter o quê? Você tem ar comprimido, que conforme você dedilha a tecla, ele vai estar direcionando, então, para um dos tubos ali, certo? Nessa caracterização, percebam que tem tubos mais longos, tem tubos menores, mas a estruturação é essa. E essa melodia foi encontrado ali nessa região. De quanto tempo se fazia que estava escrito, a gente não consegue distinguir isso historicamente. Mas foi encontrado ali e até então foi trabalhado em cima desse componente. A abadia que temos, então, tem essa estrutura ali que a gente consegue estar visualizando hoje. E o detalhe que tinha, pessoal, nessa estruturação, foi exatamente nessa abadia que Joseph Fraunhofer fez aquela descoberta que eu acabei comentando com vocês na aula de História da Óptica, descobrindo aquelas franjas que tinha no espectro eletromagnético. Então veja como culminou coisas ali. É o mesmo local, só que com intervalos de tempo um pouco diferentes, mas é o mesmo local que teve também outro evento histórico bem famoso na história da ciência e no avanço tecnológico. Avançando aqui, pessoal, o que podemos definir com essa característica ali desses comprimentos desses tubos? Me acompanhe na tela ali. O comprimento do tubo determina o comprimento da onda que cabe dentro dele. Um tubo curto nos dá uma onda sonora curta, possuindo um tom alto ou alta frequência. Já um tubo longo nos dá uma onda sonora longa, possuindo um tom baixo ou baixa frequência. Definimos assim, então, o comprimento de onda que é ali definido entre as ondas adjacentes. Poxa, mas o que seria isso para a gente estar trabalhando? Vamos pegar aqui o aspecto de uma onda, para a gente compreender a ideia. Eu tenho assim uma oscilação que avança a partir de um eixo que vamos definir aqui como horizontal, ou o eixo X, e vamos avançar com essa oscilação. Percebam que tem horas que essa oscilação está para cima, tem horas que essa oscilação está para baixo, mas ela tem picos. Picos, vamos dizer, positivo, que é na parte de cima, e picos negativos, que é na parte de baixo. Vamos ver ao longo das próximas aulas que a parte de cima, esse pico chama-se crista, e a parte de baixo chama-se vale. Mas quando você avança de uma estruturação para a próxima seguinte ou adjacente, então vamos ter essa característica representada por uma letra grega chamada lambda, definido como comprimento de onda, mas vamos definir isso nas próximas aulas. A mesma coisa eu posso pegar pela parte de baixo, de um vale ou de um ponto negativo até o próximo máximo negativo, que eu vou ter aqui, ou até o nosso próximo vale, que é o ponto adjacente que teremos ali, que vai ser definido também como comprimento de onda, certo? Aqui nessa imagem, percebam que aqui essa onda está subindo.
aqui ela desce, mas até o próximo ponto que ela está subindo novamente, eu também posso definir aqui como sendo um comprimento de onda, certo? Então isso é a estrutura que temos, mas vamos avançar um pouco mais, que o nosso foco aqui é mais o quesito histórico. Então aqui, ó, ainda trabalhando com esse conceito histórico, percebam que a gente está tendo um avanço muito amplo de tempo. Agora a gente vai estar falando de Robert Boyle, e aqui ele fez um experimento. Nesse experimento, o que ele fez ali? Ele conseguiu tirar toda a quantidade de ar desse vidro e deixou um sino ali dentro. E ele badalou esse sino. Só que o que percebeu? Ele não ouviu o som. Então, o que ele conseguiu pegar como informação importante? Que a estrutura sonora se desloca em um meio material, depende de alguma coisa para se propagar. Essa ideia, por exemplo, que tem ali é o ar, que vai fazer esse caminho intermediário, saindo do objeto que está se movimentando, está oscilando, está produzindo barulho, vamos assim dizer, e chegando até o seu ouvido. Então temos essa estrutura, definindo então como meio mecânico, mas a gente vê isso logo na sequência também, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó, nessa estrutura? Vamos avançar para o nosso segundo quiz, e olha o que ele nos diz ali, ó. O experimento de Robert Boyle demonstrou que, na letra A, o som é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. E letra B, o som é uma onda que não precisa de um meio para se propagar. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente definir ali. Eu dependo de um meio material, nesse caso aqui do problema. Então, analisando o conceito que temos ali dessa parte da onda, então ela necessita de um meio material para se propagar. O som tem essa característica. E ali então temos a letra A como referência, ok? Vamos então avançar mais um pouco? Então, aqui ó, essa característica é ligada ao fato de uma geração mecânica da onda, que faz o som, o exemplo de uma onda mecânica, certo? Então temos essa estruturação sonora. Então vamos lá. Avançando mais um pouco, trabalhando com 3 pessoas aqui, que eu vou trabalhar rapidamente. Então ali, Isaac Newton conhecia o aspecto luminoso da onda, batizando então como espectro, do latim fantasma. Mas por que eu estou definindo isso, o aspecto luminoso, dentro da parte de ondulatória? Porque você vai ter a estruturação ali similar que você vai ter. Nas próximas aulas a gente vai ver que eu trabalho com comprimento de onda, pode ser de rádio, pode ser de raio-x, pode ser de raio gama, então tem um monte de estruturação que se baseia nesse aspecto. Inclusive uma faixa pequena é uma faixa luminosa, ao qual o nosso olho tem sensibilidade. Ali, William Herschel descobriu as características do infravermelho, também dentro dessa característica da ondulatória, também uma faixa desse espectro. E aqui, Joseph Fraunhofer, então, descobriu as linhas escuras de absorção, conhecidas como espectro de Fraunhofer. E aí vem bem aquele aspecto da abadia que eu já comentei com vocês anteriormente, ok? Avançando então aqui para a nossa próxima tela, temos ali Heinrich Hertz. Então, Hertz, através de experimento com bobinas ligadas a faiscadores, verificou que quando era incitada a liberar faísca, outras faziam o mesmo procedimento, porém com menor luminosidade e intensidade. Percebeu então que isso era produto de ondas eletromagnéticas. E percebam, no meio do caminho, o tamanho da evolução que foi tendo. Só que essa evolução não foi rápida. Desde que a gente saiu ali do quesito do Egito Antigo, se passaram aqui mais de 3.000 anos para você chegar numa sistematização mais ampla do que temos ali atualmente. Então, olha o que a gente vai ter como referência ali. A ideia da frequência, do período, trabalhando também com a velocidade de propagação da onda. Isso são termos modernos. Mas está trabalhando com essa ideia de frequência? Eu nunca ouvi falar. Pegue o seu aparelho celular, o seu computador ou o computador da escola. Percebam que o processador vai ter uma certa velocidade. Ele vai estar oscilando em tantos gigahertz. Poxa, olha que bacana. Então é ultra componentes tecnológicos que temos hoje baseado nesse conceito de 2 séculos atrás. Então olha a evolução que acabamos tendo dentro dessa estrutura. Basicamente, se você for pegar seu telefone, que é basicamente o acesso que você tem ao mundo na palma da sua mão, passou por conhecimentos aqui em épocas mais remotas, ok? Vamos avançar mais um pouco então? Me acompanhe aqui na nossa próxima tela. Então ali, ó, as ondas observadas por Hertz ganharam o nome de eletromagnéticas. Essas ondas não precisam de matéria para se deslocarem. Então aí vem mais um detalhe que eu posso dizer para vocês ali. Você sabe que tem coisas que existem, mas assim, não é porque você não vê que você vai descredenciar esse componente da ciência. Um exemplo, a gravidade. Se eu soltar aqui o controle que eu tenho aqui na minha mão, ele vai cair. Você enxerga a gravidade? Não, mas você sabe os efeitos que ela pode produzir. A mesma coisa que você tem na sua casa, por exemplo, ou nas proximidades dela, o Wi-Fi. Você não vê o Wi-Fi, mas você sabe que ele existe. Da mesma forma, as ondas que acabam chegando até o seu televisor. Então você tem a mesma característica. Então não seja descrente nesse tipo de situação. Não é porque você não vê que ele não existe, ok? Então sempre atento com isso. Então vamos avançar mais um pouco aqui. Avançando para a nossa próxima tela, temos mais um quiz. E olha o que ele diz ali, ó. A relação entre frequência, período, velocidade e comprimento de onda foi justificada por... Vamos lá então as nossas opções. Letra A, Isaac Newton. Inclusive, a unidade de medida para a frequência é definida como Newton. Letra B, Joseph Fraunhofer. Inclusive, a unidade de medida para a frequência é definida como Fraunhofer. E letra C, Heinrich Hertz. Inclusive, a unidade de medida para a frequência é definida como Hertz. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado aluno, e percebam que o desenvolvimento que a gente teve ali se baseou muito nas pesquisas de Hertz, onde ele conseguiu padronizar alguns componentes, tanto que a unidade de medida é definida como Hertz e é atribuído como Hz, ok? Então, o que vimos ao longo dessa aula aqui? A característica histórica da ondulatória, se baseando principalmente pela acústica inicialmente, e daí depois evoluindo gradativamente para os conceitos que temos até nível tecnológico que você consegue acessar aí da sua casa, ok? Então, me despeço aqui dessa aula, um grande abraço para vocês e nos vemos então na nossa próxima aula.